Graças a Deus estamos aqui, estamos de pé. Deus é bom em todo o tempo. Por mais que nessa vida nós tenhamos sim muitas situações, muitos desafios, mas o nosso Deus é um Deus que nos acompanha em todo o tempo. Ele vai estar com a gente até o último dos nossos dias, amém? Amém. Hoje nós estamos aqui, a igreja está bem cheia para a glória do Senhor. E nós estamos no Rio de Janeiro, a cidade que tem o maior carnaval do mundo, a cidade que muitos de todos os lugares do mundo vêm aqui para folia, nesse tempo de tanta libertinagem, numa cidade que é tão permissiva para tantas coisas em relação a pecado. Mas você escolheu estar na casa do Senhor. E graças a Ele por isso, sabe por quê? Eu e você, nós estamos aqui porque Ele nos alcança, porque Ele é bom, porque Ele nos livrou das nossas decisões, porque se nós estivéssemos lá, hoje mesmo, nós provavelmente estaríamos levando um caminho de morte. Nossas decisões nos levariam a caminhos de morte, morte da nossa família, morte dos nossos relacionamentos com os nossos filhos, morte física e, consequentemente, morte eterna. Então, graças a Deus porque estamos aqui. É graças a Ele que nós fomos encontrados. E estamos aqui nesse dia. Que o nome dEle seja glorificado. E para o mundo, isso é uma loucura. A palavra diz que o Evangelho é uma loucura. Porque como alguém pode entender lá no mundo que nós vivemos de outra forma, vivemos outro caminho, sendo que o motivo de vida lá fora é a satisfação própria, é a satisfação dos seus desejos, satisfação das necessidades. Como é isso? E para eles o Evangelho é loucura. O que nós vivemos aqui é loucura. E as pessoas se unem. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial. E as pessoas lá fora, elas se unem para viver essas coisas. Elas se unem por um propósito que as leva à morte. Muitas delas não sabem, mas Deus tem um plano. Ele nos uniu como povo do Senhor num propósito que traz a vida. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Nós vamos falar sobre unidade. A unidade é o fundamento do que nós queremos viver, que está escrito naquela placa ali, ó, chamados ao extraordinário. Nós vamos impactar esse mundo se nós formos unidos, se nós como igreja de Cristo nos unirmos para o mesmo propósito. Eu queria que você abrisse o texto de João 17, de 17 a 23. Essa é a oração sacerdotal de Jesus. E nessa oração ele ora por você e por mim. João 17, 17 a 23. Amém? Misericórdia? Vou começar aqui no 17. Consagra-os na verdade, ou santifica-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo, e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que eles sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim, por meio da mensagem deles. A minha oração é que todos sejam um, como nós somos um. Como tu está em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu estou neles, e tu está em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que tu os ama tanto quanto me amas. Amém? Antes de entrar nesse texto, a gente se aprofundar nessa palavra, eu queria
trazer um pouco do contexto do que está acontecendo aqui. E para fazer isso, eu queria que você pensasse um minutinho sobre o seguinte: vamos dizer que você tivesse apenas algumas horas de vida. Quais seriam as suas últimas palavras? Pensa um pouquinho aí. Quais seriam as suas últimas palavras? Normalmente nesse momento, a gente fala as coisas que vêm do fundo do nosso coração, não é verdade? A gente fala coisas mais profundas. Ninguém, num último momento de vida, vai trazer algo fútil, mas normalmente a gente traz uma palavra mais profunda. Muita gente fala, poxa, as últimas palavras desse homem foram essas, que normalmente foram palavras fortes. E a gente fala sobre a nossa essência, sobre amor. A gente declara o nosso amor para as pessoas que estão à nossa volta, não é isso? A gente pede perdão caso não tenha sido resolvido alguma coisa ainda. A gente se despede. E essas palavras, elas normalmente são muito marcantes. E por que eu estou dizendo isso agora? Porque era o momento que Jesus estava vivendo, um dos últimos momentos ali, que ele estava reunido com os discípulos, ainda a partir desse momento, e iniciar a hora em que ele entregaria a sua vida por amor a nós. Então ele estava falando aqui, esse texto ele está cheio das coisas mais importantes que Cristo queria marcar nos nossos corações. Tanto que ele não fala apenas para aqueles discípulos, ele ora por nós. Ele fala que também os que vão crer, esses somos nós. Então, essas palavras elas são muito profundas e, no geral aqui, lendo esse texto, a gente vê que salta aos nossos olhos esse princípio da unidade. Jesus ele vem falando muito sobre unidade, que nós sejamos um, que possamos ser conhecidos pela nossa unidade. E nesse contexto aqui, ele começa construindo esse pensamento com a santificação. E a gente vai falar sobre o primeiro ponto, que é a unidade, começa com a santificação. Versículo 17. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Santifica-os na verdade, que é a tua palavra, na versão NAA. Essa palavra santificação, ela tem a ver com purificação, nos limpar, separar. E é exatamente isso que a palavra faz com o nosso coração. Jesus ele está desejando aqui como fundamento da unidade que precisamos construir, a santificação. Por quê? Porque uma igreja dividida, uma igreja que não busca ser limpo dos padrões do mundo, uma igreja que não busca essa limpeza, não consegue alcançar essa unidade. E como que é isso? No versículo 14 diz o seguinte, inclusive, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. A gente não pode permitir que os padrões desse tempo sujem a nossa unidade, que nos separem. Nossa visão como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, deve ser superar as coisas que nos separam e priorizar as que nos unem. Eu vou fazer um exercício aqui muito prático de como a palavra nos limpa. Lá no mundo, a gente ouve como: viva como você quiser. Inclusive nesse carnaval é o que a gente está presenciando, né? É viver da forma que deseja. Viver para satisfazer os seus desejos, quaisquer que sejam os desejos. Isso é que é pregado lá fora. Inclusive, abrindo uma janela aqui, existe um mandamento de um satanista que diz isso: fazei o que quiserdes. Sabe por quê? O fazei o que quiserdes, ele não abre uma brecha no seu relacionamento com Deus, não. Ele abre uma avenida. Quando você busca fazer as suas vontades, fazer os seus desejos, você dá total liberdade para a ação do inimigo na sua vida. Agora, como que limpa isso? João 5,30. Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo,
pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João falando. É desse jeito que a gente entende que é o Evangelho. Jesus, ele veio cumprir a vontade do Pai. A gente não tem o objetivo de fazer a nossa vontade acima da vontade do Pai. Ouvimos criar uma fofoca, uma história, né, para aumentar, ver o circo pegar fogo, é bom demais. Lá fora a gente ouve muito isso. Ah, não tem problema aumentar um pouquinho não, vamos ver o que vai acontecer. Vamos, né, dar uma esquentada nessa situação, nesse relacionamento aí. Mas a palavra diz em Provérbios 6, 16 a 19, essas 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o 7º que Deus abomina, e o que semeia contenda entre os irmãos. Isso Deus abomina, porque isso vai diretamente contra a unidade da igreja. Isso fere diretamente a união do corpo de Cristo. Não podemos ser conhecidos em desunião. A gente não vai ser conhecido por esse mundo. Olha lá, o irmãozinho da igreja brigando com o outro. Olha lá o irmãozinho da igreja inventando história do outro. Isso é algo que Deus não deseja que prospere. Por último, vamos falar de perdão. A gente ouve: perdoar nada. Ele não merece, não. Vou perdoar o quê? Ou você vai se rebaixar mesmo? Você vai pedir perdão mesmo? Essa pessoa merece? Isso é o que o mundo diz. Agora vamos na palavra? Vamos limpar isso do nosso coração? Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. É desse jeito que a gente tira a maledicência da nossa boca. Desse jeito que a gente é limpo. A gente precisa ter um coração perdoador. O pastor Felipe Freitas, lá da sede, ele costumava falar muito: a gente tem que andar com perdão no bolso. A gente tem que estar pronto a perdoar. E uma coisa que eu levo para a minha vida é o seguinte princípio: só não consegue liberar, alcançar o perdão verdadeiro quem ainda não entendeu do que foi perdoado. Nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Nós fomos perdoados da perdição eterna. Não tínhamos condições de fazer nada para pagar essa dívida do pecado. Mas Deus pagou essa dívida através do sangue do Filho dele, que nos livrou do mal, nos livrou da perdição eterna. Esse foi o nível de perdão que foi nos oferecido. Agora, quando nós alcançamos o entendimento de que esse perdão nos alcançou, a gente começa a entender que, poxa, o meu irmão, né, ele até falhou comigo mesmo, mas eu devo perdoar. Eu era muito pior, fui perdoado também. Eu preciso perdoar, eu preciso alcançar isso. E hoje você vai ter essa oportunidade, tá? Agora, a gente vive o perdão, a gente vive o amor, a gente vive se desviando do pecado. E a gente vive de uma forma, deve viver de uma forma, onde a verdade do Senhor nos limpa. E nós vamos ser unidade, quando nós estivermos bebendo da mesma fonte. Quando nós estivermos nos alimentando da palavra que nos limpa. E que o mundo não tenha tanta influência, não tem uma influência a ponto de nós abandonarmos a palavra e termos os nossos princípios feridos, nossos princípios abandonados dentro da palavra de Deus. A gente precisa beber da mesma fonte. Nossos princípios precisam sobrepor os princípios do mundo. E você pergunta, olha, a unidade. Como é difícil, né? Aqui a gente vê pessoas diferentes, conheço, né, muitas histórias, muitas
situações e marcas, cada um tem a sua história. E você pode perguntar, poxa, mas como viver unidade se nós somos tão diferentes? Como é que a gente vive unidade se a gente é tão diferente? Eu vou ler o texto de Efésios 4, de 1 a 6. Diz o seguinte: portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando, sublinha essa aqui, tolerando, suportando, pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. Aqui Paulo fala sobre pelo menos três atributos, três princípios, que nos habilitam a viver a unidade no meio da diferença. E ele fala sobre amor, sermos amáveis, humildes, pacientes, né? Mas a gente vai se aprofundar um pouquinho no tolerando e suportando. Esse eu acho que é um dos maiores desafios, né? A gente suportar e tolerar. Mas antes disso, eu queria compartilhar uma ilustração. Tinha um grupo de 4 homens, um grupo de operações especiais, um grupo militar. Esse grupo, ele foi chamado para uma missão muito específica. Ele foi chamado para resgatar um prisioneiro nas mãos do inimigo. Ele estava detido lá, então a missão era resgatar aquela pessoa. E aí, eles foram, uniformizados, né, tudo direitinho, e foram para aquela missão. Só que era uma missão assim, era um momento muito assim, curto, era muito específico. Eles tinham que entrar num lugar, num determinado horário, com uma certa estratégia, para conseguir fazer com que essa missão fosse bem sucedida. Chegando lá, eles pararam de frente ao comandante, e o comandante deu todas as instruções para eles. Falou para eles: vocês vão fazer isso, isso, isso e isso. Esses 4 homens, um era um atirador de elite, melhor desse tempo, outro era um comunicador, outro era um do esquadrão antibombas, especialista em bombas, e o outro era um médico. Eram essas 4 especialidades, os melhores. As ordens foram dadas, aqueles homens foram. Entraram num carro, camuflado no meio de uma mata, foram numa trilha. No meio ali da ida para a trilha, começou uma conversa. E aí o comunicador falou para o médico: cara, você é muito sentimental, hein? Se qualquer coisinha, qualquer sangue você já chega perto, quer ajudar e tal. Não é assim não, cara, que é guerra, amigo. Tem que ser frio. Que história é essa? Todo querendo cuidar e tal. Aí o médico falou: olha, se você soubesse o que está em jogo, você não estaria me falando isso. Você é frio. Eu sei o que está em jogo. E aí o outro do esquadrão antibomba falou para o atirador de elite: você é uma estrela. Só chega lá, separa de todo mundo, chega lá, prepara tudo lá sozinho, não quer ajuda de ninguém, tu quer aparecer. Aí o atirador de elite: se eu fosse esperar esse tempo todo que você fica aí para desarmar a sua bombinha aí, a gente já estava morto. E começou essa discussão ali naquele carro. E chegaram no lugar. Se prepararam, sabiam o que tinham que fazer, e chegou a hora de agir. Chegou aquele momento exato de agir, onde a bomba teria que ser armada, o atirador teria que estar a postos, né, o médico pronto para poder acolher caso fosse necessário, e o comunicador tinha que dar ordem. Só que o que aconteceu? Deu a hora. O comunicador pensou: ele não vai conseguir. E o atirador de elite pensou: aquele cara não vai conseguir também não. E hesitaram ali naquela hora. O que aconteceu? Aquela janela de tempo que era curta se fechou. Foram descobertos, foram presos
e a missão falhou. Agora eu pergunto, a missão falhou por quê? Eles não eram preparados? Eles não sabiam o que tinham que fazer? A missão falhou, não foi porque eles não tinham as armas, treinamento, não. Foi porque eles esqueceram o propósito principal. Eles colocaram coisas secundárias como principais. Eles colocaram as dúvidas em meio à certeza da visão que eles tinham. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Unidade é a mesma coisa que uniformidade? Não. Aqueles homens ali, eles queriam uniformidade. Se eu penso desse jeito, você tem que pensar desse jeito também. Se eu faço desse jeito, você tem que fazer desse jeito também. Se eu vou, enfim, de alguma forma aqui, resolver um problema de um jeito, você também tem que fazer igual a mim. Eles não foram chamados para ser um igualzinho ao outro, não. Por mais que eles usassem o mesmo uniforme, tivessem o mesmo comandante, mesmo tudo, eles não foram chamados para ser iguais exatamente aos outros. Não eram para ser uniformes, mas eles tinham que estar em unidade naquele propósito que eles foram chamados. E esse princípio é muito importante para nós, trazendo essa aplicação para a nossa vida como corpo de Cristo. Nós fomos chamados em unidade, não para fazermos as coisas exatamente iguais com o que o outro faz. Nós fomos chamados para nos unir para um propósito, por um propósito. E que nada secundário tire os nossos olhos desse propósito principal. A nossa união em Cristo, ela é maior do que todas as coisas. O nosso propósito ao que fomos chamados, ele é maior. E agora eu pergunto, o que é essencial? O essencial é que há um só Senhor, uma só fé, um só rebanho, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. O essencial é que esse Deus enviou o seu Filho por nós. Deus nos deu a chance de sermos salvos da perdição eterna e sermos feitos filhos de Deus, irmãos em Cristo. Esse é o essencial. Esse é o essencial, é por isso que nós vivemos. Nós vivemos por um propósito e precisamos entender que nos suportar em amor faz parte de cumprir a esse propósito. Agora, nós teremos diferenças, mas ela não pode quebrar esse vínculo maior que temos. Pode ser até que a gente não concorde um com o outro em algumas situações. Eu vou dar um exemplo. Tem gente que acha que a história de Jonas é uma história, assim, é uma forma de pensar, não foi literal. Como assim, né? A baleia engoliu um homem em 3 dias. Tem gente até que acha que Jonas, né? Tem teólogos que entendem que Jonas morreu ali e voltou. Agora, por que eu acho que Jonas foi engolido? Ficou os 3 dias e foi cuspido. E você acha que não? Eu vou parar de falar contigo? Eu vou quebrar minha comunhão contigo? Eu vou achar que algo, né, nos separa? Algo que não é essencial nos separe? Você pode perguntar, poxa, será que Adão tinha umbigo? Será? Essa é uma pergunta que eu quero fazer quando chegar lá. Será que ele tinha? Ele não nasceu, né? Nos dias de hoje, muitas pessoas podem até se juntar para... Meu Deus, não. Adão tinha umbigo. Ou os umbiguistas. E os anti-umbiguistas, sei lá. É tanta coisa fútil que é colocada como principal que a gente fica assustado. As pessoas, elas são expertas nas coisas mais fúteis. E essas coisas, muitas vezes, são usadas não para separar, não se torna uma discussão leve e saudável, se tornam algo realmente para quebrar a comunhão. Não, você acha diferente, então não. Você é do outro lado, você é isso, você é aquilo outro. Então, algum entendimento secundário, é sobre isso que Paulo está falando. A gente precisa ter tolerância. Tolerância, meu amigo, se você acha que Jonas foi cuspido, ou que ele morreu, tudo bem. Pode me chamar para o churrasco na tua casa que eu vou, não tem problema. Estarei lá. Então,
essas situações não são essenciais. E no corpo de Cristo, nós precisamos ter maturidade para entender isso. Precisamos entender que o mais forte é o que nos une, não o que nos separa. Não é um jeito de falar ou algo que vai separar a gente. A gente precisa estar com o perdão pronto. E Paulo dá 3 princípios aqui, muito importantes, que a gente pode ter como exemplo na nossa vida, que a gente pode pensar, né, no nosso relacionamento, né, entre os irmãos. Humildade. Ele começa falando: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Humildade. Por que humildade? Porque o arrogante não consegue suportar ninguém, ele sempre está certo. A vontade dele tem que ser feita, sempre está certo. Ele é o perfeito. Paciência. Ouvir até o final, ser tardio em se irar, ter mansidão e entender o próximo. Muitas vezes a gente toma as nossas decisões sem ouvir, a gente não quer nem ouvir. Uma coisa que a gente fala, né, aqui entre os supervisores, a gente precisa dar o benefício da dúvida. Não é porque alguém chegou para você e falou que aquele irmãozinho é isso, e fez aquilo outro, você vai chegar no outro irmãozinho, você fez isso, e aquilo outro. Calma aí. Vamos entender os dois lados, vamos com paciência encontrar um caminho, com paciência, com amor, encontrar um caminho para nós restabelecermos a nossa unidade. Terceiro ponto, ele fala sobre suportar os outros em amor. Amor, devemos ter o amor como fundamento em nossos relacionamentos, pelo vínculo da paz. Suportemos as nossas diferenças em amor, ligadas pelo vínculo da paz. É como se a gente tivesse 2 folhas aqui, e o grampeador que unisse as 2 folhas fosse esse vínculo. Estamos unidos pelo vínculo da paz, não pelo vínculo da discórdia, mas a paz que excede todo entendimento, essa paz que Deus nos dá, essa paz que invade o nosso coração, é isso que nos une. A gente não pode permitir que nada venha a tirar essa paz. Agora, por que eu preciso buscar me santificar? Por que eu preciso buscar união entre os irmãos? Por quê? Muitas vezes é tão fácil, tão mais cômodo viver minha vida independente. Quero que ninguém se meta na minha vida, não. Quero viver, mais livre, não quero que ninguém fale nada sobre mim. É muito mais cômodo, não é? Mas o porquê de tudo isso que a gente falou até agora? No texto de João 17, 21, a gente vai ter a resposta. Na verdade, não é nem o porquê, é o para quê. A unidade que transforma o mundo. Vamos lá. Versículo 21 diz: a minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu está em mim, Pai, e eu estou em ti, e que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Entendem que tudo que a gente está construindo hoje aqui não se trata apenas para nós, mas nós vamos impactar esse mundo, nós vamos viver esse extraordinário que nós desejamos esse ano, quando em unidade mostrarmos ao mundo esse amor que nos alcançou, esse amor tão transformador. E desse jeito sim vamos impactar, nós vamos transformar esse mundo. A gente fundamentou em santidade, nos livrando do que nos afasta de Deus e nos livrando das coisas que nos impedem de ser unidade com os nossos irmãos. Nós entendemos as armas que a gente precisa ter: amor, paciência, perdão, para que a nossa convivência seja uma convivência em união. E na palavra de Deus a gente vê isso acontecendo. É tão rica a palavra que a gente tem exemplo para tudo. Em Atos, a gente percebe que a união dos discípulos, ali naquele momento de início da igreja, foi impactante para o mundo que eles estavam vivendo. Atos 2:42, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos,
a comunhão, e ao partir do pão e a oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Versículo 46. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade. 47. Sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia, o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Naquele momento dos discípulos, naquele momento de união que eles estavam tendo ali, algo diferente estava acontecendo que não só fazia sentido para a vida deles. Eles estavam vivendo ali um mover de Deus extraordinário. Mas essa união que eles viviam impactou aquele lugar, impactou aquela cidade que eles viviam. E eles eram vistos como servos, como filhos de Deus, viam o amor de Deus através da vida daqueles homens, daquelas mulheres. E a nossa unidade, ela mostra ao mundo que nós temos Cristo, que nós vivemos esse amor. A nossa unidade, ela é a base para que através de nós o mundo creia que Cristo veio aqui. Sabe por quê? Porque lá fora esse amor não existe. Lá fora esse amor incondicional, ele não existe. Lá fora existe muitos interesses, muitas situações, mas um amor que é capaz de dar vida por alguém, um amor tão grande, vindo do nosso Deus, não existe. Então, quando eles têm esse contato, como nós tivemos esse contato, nós somos transformados e eles também são. Deus tinha um plano, como eu falei no início, Deus tinha um plano para esse mundo perdido. Deus tem um plano. O plano envolve a unidade da igreja, envolve o amor entre irmãos, envolve abandonar as coisas secundárias e unidos num só propósito, avançar para que o nome do Senhor Jesus seja conhecido lá fora, para que o mundo seja impactado e para que o mundo creia que Deus nos enviou, nos alcançou. Esse é um ano de viver o extraordinário de Deus. E a chave para viver isso é a unidade. Que nós experimentemos a unidade perfeita. A união do nosso coração, ela vai fazer diferença nesse tempo. Hoje a gente vai ter uma oportunidade. A gente vai ter uma oportunidade de unir os nossos corações. A gente hoje aqui vai ter um momento um pouco diferente, mas muito necessário. Eu queria que você fechasse seus olhos. A carta de Romanos diz que o Deus paciente e encorajador dê a vocês um espírito de unidade, seguindo Jesus Cristo, para que juntos a uma só voz glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje você pode ter no seu coração algo que você tem sofrido, algo que tem machucado o seu coração, algo que você sabe que você precisa resolver com o seu irmão, um perdão que você precisa liberar, um perdão que você precisa pedir. A nossa unidade vai fazer diferença nesse mundo. A nossa unidade vai impactar a nossa geração com o amor de Jesus. Mas nós precisamos começar aqui. A nossa unidade começa aqui e agora. Hoje você vai ter a oportunidade do seu coração de perdoar, de pedir perdão. Hoje você vai ter a oportunidade de unir o teu coração com o coração do teu irmão de novo. Se hoje você
tem algo no seu coração e você deseja perdoar, você deseja dar esse passo de unidade como igreja, que você faça agora.